Tudo bem? Quero apresentar para vocês aqui hoje uma opção para você ter um centro automotivo pequeno, para quem está iniciando a parte de injeção, de diagnóstico e que não quer investir um valor muito alto. Mas não podemos deixar de lado a qualidade do diagnóstico, analisar as falhas, poder apagá-las, poder interpretar elas, poder verificar os parâmetros em tempo real, se as funções do carro estão ok. Então está aqui uma ótima opção para você, o Autolink AL539. É um equipamento da Autel, só que ele tem duas principais diferenças. Display colorido, o que já diferencia de muitos leitores de falha do mercado. Eu tenho aqui as conexões de multímetro, então você tem um multímetro integrado junto com o diagnóstico, o que é algo revolucionário. E você tem a opção também dessa função aqui do IM ou IM, que é uma leitura dos principais itens do veículo, que ele vai fazer uma checagem, como se fosse uma análise do veículo, como se passasse por uma revisão geral do carro. Então, se tiver algum componente ali que não estiver de acordo, ele segue um padrão internacional de diagnóstico. Então, além de eu resolver o problema, ele vai ter que ter um tempo mínimo de avaliação daquele item. Então, tem alguns testes que eu vou ter que rodar com o veículo, tem alguns testes que eu vou ter que esperar tantos minutos com o veículo em funcionamento para que ele aceite aquela nova peça, para que ele aceite aquele novo componente. Então, isso aqui é muito comum na inspeção veicular. Lá fora, em outros países, é muito utilizado. Então, está aqui uma opção de baixo investimento, sem deixar de lado a qualidade do diagnóstico. Então, aqui eu estou mostrando para vocês só alguns detalhes comerciais, mas a gente conectou esse equipamento lá no veículo. Então, fica de olho na continuação do vídeo para você ver que é uma ótima opção de investimento para o seu negócio. Fala pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora o Autolink AL539, um equipamento da Autel. Equipamento, como já foi dito no vídeo aí na parte de apresentação dele, ele é voltado para quem usa rapidamente o diagnóstico, para quem não é focado em injeção eletrônica, apenas ali para um centro automotivo, uma troca de óleo, um serviço rápido, tá? O que eu tenho de diferente nesse equipamento? Primeiro passo, ler e apagar falha, né? Ler os parâmetros, então o famoso leitura por protocolo ABD. Aqui eu tenho as conexões de multímetro, então eu tenho, além de um leitor de falha, de parâmetros, eu tenho um multímetro aqui integrado. E outro grande detalhe que poucas pessoas sabem e poucos equipamentos possuem, essa função do IM ou IM. O que significa isso aqui? Essa função ele é para um diagnóstico num padrão internacional. Então, quando você vai para os Estados Unidos ou algum país fora do Brasil, é normal eles fazerem o processo de averiguação do veículo pelo IM. O que significa isso, pessoal? Ele vai pedir alguns testes se ele encontrar falhas, para que essas falhas só serão apagadas, por exemplo, após você rodar 200 milhas, após você rodar tantos quilômetros. Então esse IM, eu apertei o botão IM, o que ele fez aqui? Ele fez uma busca do carro como um todo e ele faz teste dos principais itens. Então o que ele identificou aqui? Ó? Lâmpada 1000, ou seja, a gente não tem a luz de injeção lá acesa. Nós não temos falha. E aqui ele vai testando o combustível, som da lambda, então alguns parâmetros desse veículo, se eles estão ok ou não. Tem alguns parâmetros aqui que esse veículo não possui e o resto ele está ok, tá? Então observem que ele dá esse sinal aqui de bip, que está ok, e mostra esse carinha aqui. Por que acontece isso? Vamos pensar que esse veículo apresentasse uma falha. Numa inspeção, essa função é exatamente para uma inspeção, vai ser necessário que o veículo, por exemplo, na troca de uma sonda lambda, o veículo ele rode por um período para que a sonda identifique o novo combustível, que o sistema se adeque a essa nova sonda para que essa falha seja apagada. Então é algo um pouco mais complexo do que apenas ler e apagar falha. Mas eu tenho a opção aqui também do OBD e OBD, que é a leitura básica, tá? Então eu não preciso fazer a seleção da montadora, do veículo, eu não preciso fazer nada disso. Por quê? Porque ele está fazendo pelo protocolo ABD.
Então o primeiro passo que ele está pegando aqui, ele vai verificar as falhas. Então ele já identificou que não tem falhas. Eu não quero apagar essas falhas, não quero ler o histórico antigo, perdão. Então aqui eu tenho ler falhas, apagar falhas, live data seria os parâmetros em tempo real. Então eu venho aqui no ler falhas, ele vai dizer, obviamente, que não tem falhas, até porque eu tô com o sinalzinho aqui já de verde, tá? Então não tem falhas nenhuma. Se eu vier aqui em live data, é exatamente os parâmetros do veículo. Então às vezes ele vai pegar a temperatura, vai pegar a sonda, vai pegar vários outros itens da leitura do veículo. Então eu venho aqui em complete data, ele vai pegar contador, combustível, porcentagem de estequiometria, que é a quantidade de combustível, ajuste longo, sensor MAP, RPM, então vários parâmetros para você poder analisar o veículo. Então aqui nesse veículo eu tenho 20 parâmetros para uma leitura completa. Então, diferente de um scannerzinho básico, eu tenho uma leitura de falha, posso apagar as falhas, tenho vários sistemas aqui de análise, vários sensores para eu analisar, e eu tenho essa função do IM aqui, o IM, que é bem diferenciado de todos os scanners que você encontra no mercado. Então, para você que está buscando um scanner mais barato, mas que não deixe algumas funções básicas de lado, tá aqui uma ótima opção para você. Então, lembrando, Autolink, a L539, um scanner mais simples do que todos os outros que a gente comercializa, mas mesmo assim ele não deixa de lado algumas funções muito importantes aí para um diagnóstico real.